Sabe, se não sabe, vai ser informado novamente que você precisa abrir sua Bíblia no livro de Colossenses. Vamos lá, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Esse é o texto base dos nossos estudos agora no mês de abril. E é importante que você esteja bem, com o olho bem fito aí, porque a base da nossa fé exala do texto da palavra de Deus. Aquilo que não vier do texto da palavra de Deus, aí então não faz sentido, não é? Nós vamos, irmãos, ler uma parte de Colossenses, capítulo 1. Então eu quero que você acompanhe comigo aquilo que está a partir do versículo 9, tá bom? Mas você vai ficar com o texto aberto, porque nós vamos trabalhar Colossenses todinho. A partir do versículo 9, a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, diz assim: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos em luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Amém. Nossa aula tem como tema hoje, toda a plenitude em Cristo. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir que a bênção e a misericórdia do Senhor e que a ação do Espírito Santo esteja no nosso coração. Oremos. Querido Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado porque temos a oportunidade ímpar de nos encontrar, de podermos, ó Pai querido, viver este momento de estudar a Tua palavra, olhar, Senhor Deus, para os Teus ensinos, fincar nossas raízes de fé na palavra do Senhor. Então, Pai, nesta manhã, quando iniciamos esse estudo na carta de Paulo aos Colossenses, ó Espírito do Senhor, que dirige a Tua igreja
e que a conduza a toda a verdade. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Nós estamos imbuídos nesse mês em que nós celebramos a Páscoa, nesse mês em que vamos falar bastante da ressurreição de Jesus, nós estamos imbuídos de fortalecer no coração da igreja, a partir do livro de Colossenses, a doutrina de Cristo, que na teologia, nos livros de teologia, nós chamamos de cristologia. Quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando do corpo de ensino da palavra que nós cremos a respeito de Jesus, no caso. E isso é muito importante. Por quê? Por causa de fatos que acontecem no nosso dia a dia, como, por exemplo, os ataques que a igreja sofre ou que a doutrina de Cristo sobre Jesus sofre no dia a dia. E aí, Colossenses é muito importante, porque Colossenses era uma igreja, por exemplo, que Paulo não conhecia. Colossenses, Paulo nunca foi a Colossos. Colossenses era uma igreja que foi fundada e era pastoreada por Epáfras. Epáfras, a palavra Epáfras, ela é um diminutivo de Epafrodito. Mas não tem assim, nós não temos nenhuma possibilidade de dizer que aquele Epafrodito do livro de Filipenses era esse Epáfras aqui de Colossenses. Não, só isso, que Epáfras era um diminutivo de Epafrodito. Colossenses, a cidade de Colossos ficava na Ásia Menor. Ela ficava bem perto da cidade de Laodiceia. Vocês lembram que Laodiceia também tinha uma igreja? Lembra que uma das cartas do Apocalipse foi endereçada à igreja de Laodiceia? E também era tipo 3 cidadezinhas perto ali. Colossos, Laodiceia e uma outra cidade chamada Hierápolis. Tudo pertinho, no vale do rio Lico. E vale, lugar muito rico, porque geralmente terra muito boa. Mas Colossos não, Colossos era uma cidade pobre, na época em que esse texto foi escrito. Laodiceia é diferente. Laodiceia já era uma cidade rica. Entre outras razões, porque provavelmente lá tinha um minério, provavelmente lá tinha ouro, né? Lembra lá? Pensas que és rico, na carta do Apocalipse, mas pobre és. Lembra? Laodiceia. E por que eu estou falando um pouco a respeito desse entorno da carta de Colossenses? Porque a cidade de Colossos, 400 anos antes de Cristo, recebeu um grupo grande de judeus. Então, tinha lá, o judaísmo estava implantado lá. A cidade de Colossos, ali na Ásia Menor, também tinha influência da filosofia grega. E, portanto, aqueles irmãos de Colossos, eles estavam sendo testados na sua fé a respeito de permanecer ou não permanecer firme em Jesus. Por quê? Porque a doutrina de Cristo estava sendo atacada, como é hoje. Vou dar alguns exemplos de Colossos, e eu vou pedir para que você me dê exemplos de hoje, tá bom?
Para isso, o pessoal do som precisa manter o microfone aqui para a turma falar, tá bom? Então, veja só, eu anotei essa questão aqui, por exemplo, do gnosticismo. Essa era uma máxima do gnosticismo. Dizia assim: se Jesus Cristo é Deus, não pode ser humano. Se ele é humano, não pode ser Deus. Essa era uma máxima, é tipo um slogan daquela filosofia que estava nascendo naquele momento ali e que mexia com a estrutura da fé que Epáfras tinha ensinado aos irmãos de Colossos. Mas que história é essa? Dessa frase aí? Era simples. Epáfras veio e pregou o evangelho conforme tinha recebido de Paulo, provavelmente em Éfeso. Paulo trabalhava em Éfeso porque era uma cidade mais central. Epáfras era de Colossos e, portanto, ele organizou as igrejas ali, tanto de Colossos como provavelmente de Laodiceia. Mas esse tipo de ensinamento a respeito de Jesus ia minando a fé daqueles irmãos. O gnosticismo era assim: eles criam que uma pessoa podia chegar à salvação por meio do conhecimento. Mas assim, esse conhecimento era um conhecimento meio esotérico. Nós não vivemos um mundo do esoterismo forte, né? No nosso momento aqui, né? Era um conhecimento místico, mas era exatamente isso, era uma coisa de mistério, né? E que a pessoa ia crescendo dentro do gnosticismo. A ideia era o seguinte: é que eles iam chegar a um ponto em que eles iam estar mais perto de Deus, mas junto de Deus nunca ninguém podia chegar. Por quê? Por causa da tese deles: Deus é um ser absolutamente santo. Primeira coisa que eles falavam: não é possível Deus ter criado a matéria, porque, diziam eles, a matéria é má. E um ser absolutamente santo não pode se envolver com aquilo que é mal. Primeira coisa, sobre a criação, né? Então eles diziam assim: quem criou tudo foram os anjos, não Deus. Os anjos, seres um pouco inferiores na escala de santidade, de acordo com o gnosticismo. A segunda questão era sobre Jesus. Por isso essa frase: se Jesus Cristo é Deus, não pode ser humano, e se ele é humano, não pode ser Deus. Por quê? Porque Jesus, o Jesus que nós pregamos, de acordo com João 1,14, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus não podia ser Deus por causa disso, na ótica do gnosticismo. Eles diziam o seguinte: que a maneira de Deus se manifestar ao ser humano era através de emanações. Isso é muito filosófico, tá? Emanações do próprio Deus. Era mais ou menos assim: Deus é um ser absolutamente santo. Para ele chegar na terra para se comunicar com os seres humanos, tinha um ser um pouco menos santo que Deus, outro ser um pouco menos santo do que esse, e assim por diante, até chegar numa escada que tinha o último degrau na terra. E quem chegou na terra? Aquele que menos santo se assemelhou mais ao ser humano e, portanto, podia ter esse relacionamento com o ser humano da parte de Deus. E quem era esse? Jesus. Então veja só, esse tipo de ideia batia na cabeça daqueles cristãos daquele momento. E Paulo escreve à igreja de Colossos para dizer coisas diferentes disso. A doutrina de Cristo sobre quem é Jesus
estava sendo atacado. Essa questão ela é muito importante para a gente. Em que sentido? No sentido de que a gente tem que saber em quem a gente crê. Então, a doutrina de Cristo vai falar, entre outras coisas, que Jesus é Deus. Olha só o que a gente afirma sobre Jesus. Jesus é Deus. Quando entra para os lados daquela doutrina que nós conhecemos, chamada doutrina da Trindade, nós temos que afirmar a respeito de Jesus o seguinte: que Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. E existe um só Deus. Olha, esse negócio é muito complicado, por causa que há uma tentativa histórica de explicar isso, né? Veja só, Deus existe, Ele existe eternamente em três pessoas: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é plenamente Deus. O Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus e o Espírito é plenamente Deus. Mas nós não temos três deuses. Deus é um só. Só existe um Deus. Esse negócio é estranho, porque o pessoal sempre tenta explicar essa coisa. É importante por causa da doutrina de Jesus, isso, né? Que estava sendo minada e que hoje é minada, muito hoje. Por isso que eu pedi que daqui a pouco vocês dêem umas dicas para mim, né? Veja só, o pessoal fala assim: não, vamos explicar isso fácil. Vamos pegar um trevo, claro, de 3 folhas. De vez em quando aparecem uns trevos de 4 folhas, né? Raro, né? Aí tenta falar assim: não, o trevo tem 3 folhas, mas o trevo é um só, né? É fraco, por quê? Porque de fato, né, o trevo tem 3 folhas, mas é um trevo só. Mas o problema é que quando você fala assim sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo, aí nós teríamos que dizer o quê? Que Deus é um, mas que Ele se manifesta em 3 pessoas. Então, outra dificuldade. Por quê? Porque as pessoas da Trindade, elas se relacionam entre si. E, portanto, é justo na palavra de Deus nós afirmarmos que Jesus Cristo é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa e que o Pai é uma pessoa. E que eles se relacionam entre si. Quem pode me dar um exemplo aí de pessoas da Trindade se relacionando entre si como Deus? Aí, um exemplo das pessoas da Trindade se relacionando entre si. Oi? Tava lá, pode levar lá. A Vera fala no microfone e tenta lembrar, dar um exemplo disso. Não, quando Jesus orava, inclusive um pouco antes dele começar todo aquele julgamento, ele se afasta e ora ao Pai. Exatamente. E na cruz ele fala: por que me abandonaste? Ou João 17, né? A grande oração de Jesus pela igreja. Jesus, uma pessoa da Trindade se relacionando com o Pai. O Filho se relacionando com o Pai. Outro exemplo, quem vai? Eu queria que fizesse um exemplo, porque senão eu perco aqui a meada, e se você entrar com outro assunto, aí confunde esse assunto. Tá bom, vamos lá, vamos ouvir lá atrás. Eu queria um exemplo só agora. Jesus falando com o Pai já veio.
Fala, Oswaldo. Então, quando ele diz para os discípulos, eu vou ao Pai e pedirei a Ele que envie o Espírito Santo a vós. Isso, obrigado. Outro exemplo, Sueli, depois o Pércio. Relacionamento entre as pessoas da Trindade. Naquele momento do batismo de Jesus, né, quando Deus se manifesta e fala, este é meu filho amado, em quem me comprazo, não é isso? Legal, legal. Primeira Ângela ali, depois o Pércio. Isso. Eu creio que na criação, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Isso. Na criação, nós podemos dizer ali que o verbo ali está no plural, né? E daí, então, uma prova de que estavam lá no momento da criação o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguém mais quer falar? Aí, a irmã Tereza já fala aqui no microfone. O que a irmã falou mesmo? Eis que vou para o Pai e enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Tá bom, obrigado. Então, assim, a nossa concepção de quem é Deus, ela é muito importante para a nossa caminhada de vida. Há quem faça, nessa questão da doutrina da Trindade, aquela analogia da água. A água tem 3 estados. Como que é? Sólido, líquido e gasoso, né? Mas é água, né? Mas essa analogia, ela é meio parecida com a analogia do trevo. Por quê? Porque nenhum dos estados da água é o mesmo estado em todos os momentos. Ou ela é líquido, ou ela é sólido, ou ela é gasosa. Não dá para intercambiar, não dá para se relacionar. Então, quando nós pensamos na doutrina de Jesus, nós temos que estar bem firmados na doutrina de Deus. Deus existe eternamente como 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é plenamente Deus. Há um só Deus. Bom, vamos caminhar porque esse negócio aqui vai ferver. Então veja só. Eu estou dizendo assim, que a nossa fé, ela é baseada na crença de que Jesus é plenamente Deus. Ponto. Agora eu pergunto, qual é um ataque a essa verdade que nós sofremos hoje? Ajuda eu aí. Eu estou dizendo que a igreja de Colossos, só no gnosticismo, a igreja de Colossos já sofria. Por quê? Porque então, essa filosofia que permeava ali a Ásia Menor, por causa da filosofia grega, essa filosofia já dizia o quê? Jesus não é Deus. Jesus pode até ser uma emanação de Deus. Mas se Ele veio e habitou aqui entre nós, se Ele se fez matéria, Ele não é Deus. E isso está muito forte na questão da doutrina, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Que tipo de ataque a gente tem sofrido hoje para minimizar o fato de que Jesus é plenamente Deus? Ajuda eu, aqui. A Vera. Depois o Elcio. Uma das coisas que tem falados, inclusive alguns ramos que se dizem, entre aspas, evangélicos, é que quando lá na Bíblia, não sei se é Filipenses, que fala que ele é o primogênito, então porque o primogênito tem várias, para nós o primogênito não é que ele é o primeiro criado por Deus, e eles acreditam que é isso, por isso que Jesus para eles é um profeta, muito importante, mas não é filho, é filho de Deus, filho como nós somos filhos, e ele é o primeiro, por causa dessa palavra primogênito, que eles não encaram Jesus como Deus. Joia. Então vamos lá.
essa doutrina aqui, esse assunto que a Vera trouxe, eu já baixei ele aí, porque ele não é novo, não. Ele é antigo. Né? Que é um ensino criado por Ário, lá atrás na história, que foi conhecido como arianismo, e que hoje se manifesta de uma forma mais visível entre nós, na nossa sociedade, por meio da pregação dos testemunhos de Jeová. Então, o ponto aqui é assim, ele diz assim, Jesus não é coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, em termos de essência. Jesus é o primeiro ser criado, e portanto ele não é Deus, ele é um ser criado por Deus. Por isso que muitas vezes a gente vê aí, sim, mesmo no nosso meio, o pessoal tentando fazer uma disputa entre Jesus, né, o Aslan, né, do filme lá, né, com o diabo, o demônio maior. Como se Jesus e o diabo, eles estivessem no mesmo nível de poder. Essa ideia errada acontece por quê? Por causa da ideia de que Jesus, ele é o ser criado, o primogênito. A palavra primogênito aqui, ela é vinda lá do Antigo Testamento para se referir ao primogênito, e nós vamos ter essa palavra primogênito no nosso texto, como sendo aquele que era o que é Senhor sobre todas as coisas. Lembra que Esaú trocou o direito de primogenitura com Jacó? O que era isso? Era a bênção que Deus tinha dado para o primeiro, né, para Esaú, de ser o Senhor de todas as coisas. Ele é quem ia reger e cuidar de tudo aquilo que era do pai. Nesse sentido. E nós vamos falar um pouco mais aqui, né? Nós vamos provavelmente fazer uma viagem missionária, liderados pela nossa área de missões, para Cesário-Lange. Então, está tudo sendo costurado ali, né? Mas o que acontece com Cesário-Lange? Normal, né? A não ser o fato de que, em Cesário-Lange, é a sede nacional das Testemunhas de Jeová, onde tudo é produzido e sai para o Brasil e o mundo todo. Um sistema de produção de literatura perfeito, uma logística para o mundo inteiro perfeita. Aí, então, uns meninos chegam para nós e falam assim: pastor, nós vamos para lá, mas nós não estamos acostumados a brigar com os Testemunhos de Jeová, né? E é mesmo, né? O que acontece? Se o pessoal achar que brigar com o Testemunho de Jeová é pegar uma espada e ficar lá batendo a espada um com o outro, então não é mesmo. Por causa do quê? Por causa da habilidade que eles têm em usar textos fora do contexto, inclusive. Então nós não temos que ficar brigando com espada, nós temos que fazer o quê? Nós temos que alicerçar a nossa fé, em quem nós cremos. E se nós sabemos em quem nós cremos e baseamos aquilo que nós cremos na palavra, então está tudo certo. Mas além disso, o que nós temos nos nossos dias que tenta minimizar a doutrina de Cristo? Atacar. Fala, Elcio. O muçulmanismo, né? Sim. Porque o islamismo, ele não olha para Jesus como sendo Deus. Eles olham para Jesus como sendo um profeta, um grande profeta, no mesmo nível de Maomé, não é? Ou talvez mais baixo, mas aí diminui Jesus. Então, se Jesus não é Deus, né? Se ele é um profeta, ele não é Deus.
Mas e mais perto da gente, por exemplo, mais perto ainda da gente, da sociedade? O Espiritismo, por quê? Porque a doutrina espírita não crê num Salvador, né? Ela crê na evolução do Espírito. Então diminui, subtrai a figura de Jesus, a figura de Salvador de Jesus. Isso. E também, para a gente caminhar, fechar um pouco aqui, o romanismo, ou, se vocês quiserem chamar, o catolicismo, que não coloca Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Então, de alguma forma, a mediação que é feita, ela é feita por meio da igreja, por isso o sistema sacramental, né? Não estou dizendo que eles não afirmam que Jesus é Deus. Eu estou dizendo que na prática do dia a dia, eles colocam Jesus não como sendo o único mediador. Paulo escreve e diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então olha só, hoje nós estamos há 2000 e poucos anos, ou pouco menos de 2000 anos, né? Da igreja de Colossos, de quando essa carta foi escrita. Então nós temos uma coisa que é importante para a gente lembrar, que é o quê? Que apesar da igreja de Colossos estar sofrendo esses ataques, olha que maravilha, o evangelho chegou até nós, né? 2000 anos depois. Em 329 depois de Cristo, foi feito o primeiro concílio. O concílio era mais ou menos assim. Veja só, a igreja começou a crescer ali a partir do ano 40, 50 e foi crescendo, né? Já falei para vocês que lá em Colossos, tinha Laodiceia, tinha Hierápolis, 3 cidades pequenas, e nós conhecemos muitas outras igrejas. Cada uma dessas igrejas iam tendo os seus líderes, os seus pastores. E diante das crises doutrinárias que aconteciam, o pessoal ficava cheio de interrogação. Por isso que em 329, depois de Cristo, foi feito o primeiro concílio em Niceia. O primeiro concílio de Niceia já rejeitou veementemente essa ideia de ário. Olha que coisa antiga, de que Jesus não era plenamente Deus, co-igual, co-eterno, co-substancial com o Pai. Bom, por que isso é importante para a gente? Por que a gente tem que se firmar cada vez mais? Porque entra o outro lado da moeda, que são os ataques à doutrina da criação e depois à doutrina da redenção. Quando se ataca a doutrina da criação, também se ataca a Jesus. Ajuda eu. Quais são os principais ataques à doutrina da criação, do criacionismo, que afeta a doutrina de Cristo que nós temos nos nossos dias? Ajuda eu. Ia falar lá? Evolucionismo. Que mais? Oi? A grande explosão. Que mais? Eu coloquei aqui 3. Olha lá. A teoria da geração espontânea. Qual que é a teoria da geração espontânea? É que o mundo foi rolando, né? E aí, um pequeno ser que sai da água e que vai evoluindo, né? Então, o ser humano não foi criado, ele surgiu, né? Depois, a questão da explosão cósmica, né? Bum, né? E também a questão da evolução de bilhões de anos, que é bem parecido com essa da geração espontânea, né? E que tudo foi acontecendo aos poucos, e hoje, no nosso tempo já era assim, no meu tempo de escola já era assim, mas hoje isso está sendo cada vez mais massacrado no ensino básico e no ensino fundamental, né? E o que é que isso
afeta a doutrina de Cristo? Afeta, principalmente porque, lembra, lá, João, de novo, João capítulo 1. Lá, como que é João capítulo 1? Começa comigo aí. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E assim vai. Né? Espera aí, irmã Tereza, microfone para você. Vamos ver o que a irmã Tereza vai falar para nós aqui. Tem um cientista aí que vai criar um ser humano. A evolução vai até, eles acham que eles podem criar. Né? E aí? Obrigado. Elcio, ali do seu lado. Bom, é muito simples a gente separar o trigo do joio, a verdade da mentira. Se a explosão, tá, que criou tudo, houve uma explosão e tudo foi criado a partir de uma explosão. Se a gente pegar uma casinha de papel, colocar em cima de uma mesa, colocar um grupo aí de 5, 6 crianças de 7, 8 anos em volta dessa mesa e dizer o seguinte: olha, agora eu vou pegar essa bombinha aqui, colocar dentro dessa casinha, ela vai explodir e vocês vão verificar que vai virar uma vila. Aquelas crianças vão dar risada, porque sabem que aquilo não vai acontecer. Então, é impossível. A entropia, a própria ciência conhece isso, que quando uma matéria ela é exposta a uma energia tipo fogo, ela não vai evoluir. Uma árvore queimada não vira uma floresta, vira cinzas, vira fumaça, coisas assim. Sobre a evolução, todo mundo sabe que Deus colocou um número de cromossomos em cada espécie. Eu posso cruzar um jumento com uma égua, vai dar um burro ou uma mula, mas vai ficar na primeira geração, porque o burro e a mula são estéreis. Porque se não fosse assim, se Deus não tivesse colocado ordem, a gente estaria andando na rua, quer dizer, ninguém estaria andando, porque nós íamos encontrar um corpo humano com a cabeça de macaco, com perna de jacaré e coisas assim. Então Deus colocou ordem em tudo. Deixa eu continuar aqui, irmão Elcio. Desculpe, mas... Não, eu não gostei só de uma coisa. E quando o irmão falou assim, vai sair um burro, o irmão apontou para frente aqui. Não gostei disso. Não, foi... Tô brincando. Impressão. Não, veja só. É porque assim, é que a gente não pode agora, a gente não pode discutir as teorias agora, porque senão eu morro. Eu vou até amanhã cedo. É só nesse sentido. Então, o que eu estou querendo falar é que a doutrina de Cristo está sendo atacada, a doutrina da criação está sendo atacada, e, portanto, a verdade de Cristo, e a doutrina da redenção automaticamente é afetada. Né? Porque, veja só, quando a gente fala sobre a doutrina da redenção, nós estamos dizendo o seguinte, que Deus foi quem pagou o preço pelo resgate dos nossos pecados em Cristo Jesus, e que não é possível para ninguém chegar a Deus se não for por esse meio salvífico de graça, de bondade de Deus em Jesus Cristo. Mas hoje a ideia que o homem pode chegar a Deus pelos próprios esforços, méritos, esoterismo, sincretismo, sem o sacrifício expiatório de Cristo, ela vai crescendo. Como é que eu posso chegar a Deus? Né? Como é que eu posso? Tinha um pessoal que eu estava em casa na última quinta-feira, à noite, e a televisão estava ligada lá, e eu descobri lá numa novela lá, que uma mulher lá, uma personagem, tá bom? Ela criou uma igreja. E os noveleiros de plantão aqui, qual que era o nome mesmo da igreja? Fala, Celeste. Né? Não. Estou com medo de falar por quê, né? Como que era? Eu anotei. Era Igreja Sincrética Circular. Não, o pior de tudo isso, sabe o que é?
é que a atriz, que era a personagem que criou essa igreja, ela é crente. O testemunho dela de salvação é muito bonito, né? Então, qual que é a ideia? Né? Eu tive vendo depois um pouco disso aí, então tem lá, é circular, né? Uma paródia do quadrangular, provavelmente, né? Mas é uma bolha mesmo. E aí, nessa bolha, tem lá altares para todos os tipos de religião que acontecem no Brasil, daí o sincretismo. E a ideia é o quê? É que nessa questão do respeito entre todo mundo, é onde se encontra o eixo da proximidade de Deus. Respeito entre todo mundo é básico. Básico. Nem se discute essa questão do respeito. Todo mundo tem que respeitar todo mundo, porque todo mundo pode crer ou não crer do jeito que quiser. Respeito é básico nas relações humanas. E acabou. No entanto, olha só, quando a doutrina da redenção é atacada, quando nós estamos dizendo que não é mais preciso o sacrifício expiatório de Cristo para chegar até Deus, então nós estamos perdendo a nossa base de fé. E nós estamos indicando caminhos errados, conforme a palavra, para chegar até Deus. Mas só mais uma aqui, porque senão eu não chego nunca. A questão da doutrina da santificação. Né? A questão da doutrina da santificação. Hoje isso é uma discussão coalhada na sociedade. O que pode e o que não pode. Qual é a ética cristã e qual não é a ética cristã. E cada vez mais, porque veja só, nós estamos vivendo um mundo em que já está se falando a respeito da pós-verdade. O que quer dizer pós-verdade? Quer dizer o seguinte, que não se pode mais afirmar uma verdade. Porque cada um tem a sua verdade, e a sua verdade, ela pode ser verdade hoje, mas amanhã ela pode não ser. Né? Então, a pergunta é a seguinte, qual é a verdade a respeito dos nossos passos na vida? Então, a questão da doutrina da santificação. Ideias erradas e falsas acerca do estilo de vida que agrada a Deus. E agora? Né? Olha só essa coisa que está pegando na igreja hoje, essa questão do gênero, que é fortíssima. A questão do casamento, por exemplo. O que é o casamento, como que deve ser o casamento. E essa coisa aí do contrato de união estável, como é que funciona, como é que não funciona, como é que nós devemos agir, como é que nós não devemos agir, qual que deve ser o comportamento certo. Então, quando se mexe na estrutura da nossa fé, em termos de Jesus como sendo Deus, vai acontecendo um efeito dominó, tudo caindo. E nós temos que nos firmar nisso. E Paulo está escrevendo a igreja de Colossos, a igreja de Colossos, para dizer para aquela turma lá, opa, vamos conversar um pouco a respeito de Jesus. Vamos conversar um pouco a respeito de Jesus. Vamos falar, por exemplo, sobre a plenitude de Cristo na obra da redenção. Versículos 13 e 14. Vamos lá. Alguém vai ler para mim o versículo 13 e 14, alto. Não precisa ler alto porque vai ter microfone, né? Nós estamos no capítulo 1 de Colossenses, não se esqueçam. Versículo 13 e 14, cadê? Levanta a mão quem vai ler para mim aí. Aqui, ó, vem aqui. Versículos 13 e 14. Mexeu na doutrina da redenção, aí tudo descamba. Leia para mim. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Tá bom. Mantenha o microfone e a Bíblia aberta, porque você vai ser a leitora oficial aqui do nosso EBD hoje, tá bom? Primeira coisa que Paulo fala ao pessoal de Colossos aí a respeito disso, ele diz assim, ó, Deus
nos libertou do império das trevas? Deus. Quando fala em Deus, está falando de um só Deus que coexiste em três pessoas, onde cada uma dessas pessoas são plenamente Deus. Não existe a mínima possibilidade de nós, por qualquer ação, por qualquer esforço, por qualquer ato de bondade de nossa parte, ser removido das trevas para a luz, sermos libertos das trevas, do império das trevas. Nenhum ser humano consegue se libertar ou libertar alguém do império das trevas. Só é possível isso por uma intervenção de Deus. Primeira verdade. Então Paulo está dizendo isso, ó, Deus fez isso. O que mais que ele fez? Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Lembra que quando Jesus chegou, né, João Batista estava anunciando o quê? A chegada do reino. Né? Quando Jesus vem, o reino já está entre vocês. Agora, por meio do Evangelho, que é o tema principal dos primeiros versos de Colossenses, as pessoas são transportadas do reino das trevas para o reino da luz, de Jesus Cristo, por ação exclusiva do Senhor Deus. Ponto. Depois, Deus nos redimiu por meio do seu Filho. Depois, Deus nos perdoou por intermédio do seu Filho. Tudo ali, ação de Deus. Então assim, quando a doutrina de Cristo é atacada, se perde aquilo que é essencial no que se refere à salvação. Por quê? Porque agora eu sou salvo por aquilo que eu faço ou pela minha própria ética de vida que eu adotei para o meu viver. E Paulo está dizendo assim para o pessoal de Colossos: nada disso, não é nada disso. E a igreja, hoje, irmãos, hoje nós sofremos isso de uma forma muito direta, muito direta. Está muito divulgado, né? Então não é novidade para ninguém, que no próximo domingo não, porque hoje já é domingo, né? Hoje à noite vai sair no Fantástico a reportagem a respeito da Silvia. Silvia é uma pessoa que foi resgatada das drogas lá pelo projeto, pela instrumentalidade do projeto da Cristolândia, mas foi resgatada pelo Senhor Jesus Cristo das drogas. Pena que a gente recebeu só um número, mas a foto dela é que está na capa do jornal dos Batistas do Estado de São Paulo, o último jornal que saiu. Mas também, né, a primeira vez que essa notícia foi veiculada, ela foi veiculada com a outra notícia a respeito dos transgêneros. Um chamando o outro, e aí todo mundo alertando para o fato de que, na verdade, a ideia é discutir essa questão social, mas nesse sentido sincretista, de que é verdade, esse projeto que resgatou a Silvia, ele é de Deus, aquele outro é de Deus, tal. Então o que eu penso? Que assim, o sincretismo ele é cada vez mais forte entre nós. Ideias sincretistas tomam cada vez mais vulto no nosso meio. Por exemplo,
o ascetismo era uma coisa muito forte no tempo de Paulo e de Colossos. E o ascetismo tinha a ver com o seguinte: por causa da ideia da matéria má, então como é que você pode resolver o problema da matéria má? Você pode resolver o problema da matéria má por meio do autoflagelo. Então, se você se autoflagela, você fica bem com Deus. Essa era a ideia gnosticista. E isso entrava e entra na igreja de hoje ainda. De que forma? Assim, se você fizer algumas coisas para Deus, Deus vai te ouvir. Então hoje, por exemplo, uma das coisas que mais bomba em termos assim de manter pessoas firmes é a questão das campanhas. Todas as campanhas no meio evangélico hoje, geralmente ela tem aí uma duração de 7 semanas, né? É uma campanha. Você vai fazer isso essa semana, você vai fazer aquilo, você vai cumprir isso, vai cumprir aquilo, vai cumprir aquilo outro. E o que é pior, que é mais chato do processo é o seguinte, é que se você falhar, você quebra a corrente. E se você quebrou a corrente, então é um problema seu. Você não vai conseguir aquilo que Deus tem para te dar. Olha só. É uma maneira de eu tentar dizer para as pessoas que se eu fizer algumas coisas que é um autoflagelo de alguma maneira, mas se eu abandonar algumas coisas e cumprir corretamente uma sequência de fatos dentro dessa corrente, então por causa disso, eu vou amenizar a ira de Deus sobre mim, ou eu vou fazer com que a graça de Deus se manifeste na minha vida. É isso aí. No nosso meio. No nosso meio. Né? Quando, por exemplo, a questão, por exemplo, do jejum, ela é ensinada nessa mesma forma. Você vai fazer o jejum, porque se você fizer o jejum, Deus vai estar olhando para você. Então, acaba sendo o quê? Acaba sendo uma forma de negociar com Deus uma bênção. Por que que eu mereço essa bênção? Porque eu fiz isso, fiz aquilo e fiz aquilo outro. O ascetismo no nosso meio. Não estou discutindo aqui a essência, por exemplo, no caso do jejum. Não estou discutindo isso. Só estou dizendo que quando ele é feito de forma a negociar com Deus, é o ascetismo no nosso meio, é o autoflagelo no nosso meio. É a gente tentando conquistar de Deus bênçãos pelo esforço que nós fazemos. E isso é grave. Por que é grave? Porque isso diminui a ação de Deus em Cristo Jesus. Cada um de nós que fomos salvos por Cristo Jesus, devíamos ter mais consciência sobre quem a gente é em Cristo Jesus. Eu não vou, mais uma vez, não discutindo a questão da essência, porque nós já demos uma aula sobre isso no passado, não muito distante, então não vou discutir a essência, mas eu não preciso, como crente em Cristo Jesus, fazer um jejum, ou fazer uma sequência de dias e de horas de oração, para conquistar alguma coisa de Jesus. Por quê? Porque em Cristo, nós já somos mais que vencedores em todas as coisas. Então o que nós precisamos? Nós precisamos simplesmente orar, viver na presença e na intimidade de Deus. O que nós precisamos? Nós precisamos confiar. Confiar em quê? Em que Deus tem coisas para dar para a gente e que Deus tem coisas que Ele não vai dar para a gente. O que nós precisamos em essência ou como prioridade talvez? Nós precisamos pregar o Evangelho, porque essa foi a ordem final de Jesus para os seus discípulos. Sabe o que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer o seguinte: enquanto vocês são discípulos de Jesus, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, em todos os lugares.
em todos os momentos. Então, a igreja de Jesus, ela não precisa de campanha para se ver empolgada. A igreja de Jesus, ela não precisa de projetos para se ver empolgada. Ela tem que estar empolgada. Ela não precisa de movimentos especiais para cumprir a sua ordem. Ela tem que cumprir a sua ordem. Por causa de quem é Jesus. Entendeu? É assim. Eu gosto das viagens missionárias. Mas nós não precisamos programar viagens missionárias para o povo pregar o evangelho. Porque senão nós vamos de que jeito? Nós vamos de tempo em tempo. Nós vamos depender de um animador. Vai acontecer ou não vai acontecer? Ah, faz tempo que nada acontece. Ah, então está todo mundo esperando um projeto novo para a coisa acontecer. Quando a coisa devia acontecer só pelo fato de nós sermos de Jesus. De nós termos encontrado a redenção em Cristo Jesus. O outro lado é a questão da plenitude de Cristo na obra da criação. Nós já falamos sobre os ataques à criação. Agora vamos lá ver os versículos 15 a 17. Mas, Ângela. Ele é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tá bom, segura um pouquinho. Segura um pouquinho essa questão aí. Ó, eu vou colocar aqui 2. Olha lá o ponto terceiro. O ponto terceiro lá do slide diz assim, ó. Jesus Cristo é o autor da criação. Ele é a fonte, ou seja, a fonte geradora. Ele é o agente, quem fez acontecer. E ele é o alvo. O que diz aí? Para ele foram feitas todas as coisas. Continua, Manja. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Joia, acabou o versículo 17 aí? Acabou. Leia o 18 também então para mim, para fechar. E ele é o cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Para que em tudo tenha preeminência, para que toda a plenitude esteja nele. Então, a plenitude de Cristo na obra da criação. Jesus Cristo é a expressão visível do Deus invisível. Não é isso? Jesus Cristo tem a mais alta honra na criação. Tudo foi feito por ele. Ele é o agente e tudo foi feito para ele. Não é? Um pouquinho mais aqui. Jesus Cristo preexiste, é independente e é maior do que toda a criação. Não é isso? Pré-existe, porque tudo aconteceu por intermédio dele. Né? Então aí cai aquela ideia assim de que Jesus Cristo é um ser criado. E para fechar, Jesus Cristo é o sustentador de todas as coisas. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. Eu acho bonito o seguinte, assim, focando na questão da doutrina da redenção. Eu acho bonito assim. Quem foi que pagou o preço dos nossos pecados na cruz? Quem foi? Jesus Cristo. Quem foi que pagou o preço dos nossos pecados na cruz para nos redimir? Jesus Cristo. Quem foi? Quem é Jesus Cristo? Acho bonito isso. Tudo que gira em torno da redenção e da salvação, assim, toda
justiça de Deus que tinha que se cumprir sobre o pecado, a justiça de Deus, foi feita para satisfazer o próprio Deus. E foi feita pelo próprio Deus. Existe uma discussão que é assim: se quem pagou o preço foi o homem, então é simples, está tudo certo. Porque se o homem pagou o preço da redenção, então quer dizer que nós ainda podemos fazer alguma coisa para pagar o preço da redenção. Mas quem pagou? O próprio Deus. Olha só, Jesus Cristo, ele tem a supremacia sobre tudo e sobre todas as coisas, porque ele é Deus. E no versículo 18, isso vai ser mais desenvolvido ainda, vai dizer o quê? Ele é o cabeça da igreja. Da cabeça da igreja. Isso quer dizer então o quê? Que ele também tem a supremacia sobre a igreja. A igreja é de quem? É de Jesus. Por que, apesar de Paulo ter feito essa interferência na igreja de Colossos, para eles não perderem o rumo a respeito de quem era Jesus, por que isso não aconteceria? Por que Jesus protegeu a igreja? Por quê? Olha só, não estou lembrado exatamente qual foi o ano agora, mas houve um grande terremoto ali no Vale do Lico, e a cidade de Colossos foi completamente devastada. A cidade de Laodiceia, ela era uma cidade rica, e portanto ela se reconstruiu. E Herápolis também. Mas Colossos, até hoje, Colossos, ela é conhecida por causa do Novo Testamento. Ainda se encontra resquícios arqueológicos na região. Mas eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que se nós pensarmos na igreja de Colossos como uma igreja local que nem a nossa aqui, que tem um espaço para se reunir e tal, vou dizer o que você, que a igreja de Colossos desapareceu. Cumpriu a sua função, cumpriu o seu papel no evangelho e desapareceu. Agora, os crentes de Colossos, aqueles que sobreviveram ao terremoto, talvez tenham ido para Laodiceia, talvez tenham ido para Herápolis, talvez tenham ido para Éfeso, sei não. Mas o que importa no final das contas é o seguinte, é que no decorrer da história, a proeminência de Cristo sobre toda a criação e sobre toda a igreja nunca vai deixar de existir, porque ele é a plenitude de Deus. Toda a plenitude está em Cristo, toda ela. E nós vamos agradecer a Deus nesse momento, porque Ele nos mantém como igreja. Vamos orar. Querido Senhor, nós queremos agradecer a Ti por essa carta que foi escrita lá atrás na história. Estou lembrando agora, Senhor Deus, de um detalhe. Quando Paulo diz assim que essa carta deveria ser lida também na igreja de Laodiceia. Estou lembrando, Senhor Deus, de que o Senhor teve líderes importantes na história da igreja, como foi o caso de Epáfras, que liderava aquela igreja e que queria manter a igreja no prumo certo, no caminho certo. E o caminho certo era reconhecer que o Senhor é Deus, que coexiste na pessoa do Pai
do Filho e do Espírito Santo. Um único Deus, Senhor sobre todas as coisas. E é tão bom, ó Deus, reforçar o fato nessa manhã, diante da tua igreja, de que Jesus Cristo é o Senhor absoluto, não só sobre toda a criação, mas também sobre a igreja. E, portanto, nós nos sentimos absolutamente cuidados e protegidos pelo nosso Senhor, a quem rendemos glórias e honras nesse momento, e também ações de graças. Em nome de Jesus, porque a igreja é de Jesus. Amém, Pai. Amém.